Cara, o que mais mata CS, quando a gente tem um bug e ou o time de suporte, ou o time de produto fala pra gente que a gente vai resolver em até 10 dias, que é o SLA padrão. Mano, isso, tipo, leva o time de CS aqui. Sabe o que a gente faz? A gente dá bypass. A gente fala direto com o engenheiro que tá trabalhando nisso daí. E o time de produto fica doido com isso. Porque fala assim, por que você tá falando com o cara? Você tá atrapalhando ele, não sei o que lá. Aí começa a virar uma bola de neve gigantesca. Porque a gente... imagina você chegar pro cliente e falar assim, cara, você tá com um bug, você não consegue usar uma feature específica que é fundamental pra você e a gente vai retornar isso em 10 dias. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto. E dessa vez você deve estar reparando que tem bastante gente, né? É a primeira vez que tem 5 pessoas aqui no podcast, mas acho que você vai gostar bastante do episódio. E a gente vai conversar sobre a relação do Product Manager ou das pessoas de produto com as pessoas na área de Customer Success. Será que é um relacionamento que tem muito amor ou um relacionamento que tem muito ódio? Vamos descobrir isso. E para esse episódio a gente está aqui com a Letícia Ribeiro, que é Senior Product Manager da Scala. Também com o Vitor Hugo Matias, que é Senior Product Manager também na Arco Educação. E não é Senior Product Manager, o Thiago Quartarolo, que é CS Lead na Belvo. Então ele é a pessoa aqui que vai trazer as verdades sobre o relacionamento. Eu sou que eu vou apanhar aqui até o final do... Ou isso. E a gente também está com o Paulo Celos, que você já deve conhecer de outros episódios, que é Head de Produto na Conta Simples. Todas essas pessoas aqui têm uma experiência grande no mercado, na área de produto, na área de design, né? Você também já veio de... Vitor, você veio já de algum lugar ou já foi direto para produto? De negócio e produto. Negócio e produto. Isso. Thiago, você trabalhou em projetos e depois foi para CS, certo? Fui montava carro antes. Olha que legal. Que legal. Então todo mundo tem essa experiência em diversas áreas, o que eu acho que vai somar bastante no assunto também. Então, eu queria começar com uma introdução que é... A gente escolheu esse episódio porque é óbvio que existe a relação tensa entre CS e produto por N motivos. Precisa ser uma relação tensa? tensa? Pois precisa ser ou não. Nos bastidores, alguém falou aí que conflito é bom, que conflito é importante, mas aí, se quiser falar. É importante. Então, eu queria começar justamente nesse ponto, porque eu já vi pessoas saírem de empresas falando, eu não aguento mais ter que lidar com CS, ou eu não aguento mais ter que lidar com essa área de produto e desisto, sai, essa cultura não me atende. E eu queria talvez jogar aqui pro Thiago, como é que a gente lida com esses conflitos no dia a dia? Porque CS tem demanda pra caramba, é um papel importantíssimo na empresa, mas tem demanda de todos os lados. Ele deve fazer uma certa filtragem, imagino. E como é que o CS lida com essa tensão e frustração também? Porque também é uma área que recebe muitos nãos das outras áreas, né? Eu acho que saber lidar com frustração é a primeira etapa para você ser um CS, né? Acho que se eu colocasse minha filha de 3 aninhos para ser CS, ela ia bater em todo mundo, morder, brigar, porque lidar com frustração é bastante importante. E falando um pouquinho sobre essa questão de conflito, né, como trabalhar junto, eu sempre gosto de contar uma experiência que a gente teve na própria Belvo ali, desde que eu estou lá faz mais ou menos 2 anos, que no começo... a gente tinha muito essa divisão, né? CS sabe o que está acontecendo com o cliente e o produto é dono do produto e cada um não toca no seu. Eu acho que a partir do momento que a gente encontra o equilíbrio e as áreas começam a trabalhar juntas, é quando a gente começa a ter sentido para fazer as coisas acontecerem. Posso até contar um episódio ali que a gente tinha um cliente muito importante, era o maior cliente da empresa na época, que queria uma feature e ia pagar por isso. Até uma discussão que a gente tinha aqui antes de se o cliente pagasse, a gente faz ou não, ele ia pagar milhares de dólares para desenvolver isso. E a gente chegou para o time de produto e falou, cara, essa feature é muito importante, esse é o primeiro cliente grande que a gente tem aqui dentro da empresa, e a partir desse momento a gente vê outros prospects, que a gente conversa muito com o time de vendas, também querendo isso. A hora que ele chegou para ele, cara, isso não está no meu roadmap, isso não está na minha estratégia de produto, eu não vou fazer isso. Aí começou aquela grande briga, mas é uma briga sem sentido. Porque é um tentando defender o seu lado e o outro defendendo o que ele é dono ali. Não é aquela questão, cara, é verdade que ele quer isso? Eu não tenho banda agora, vamos conversar, vamos tentar entender? Eu tenho essas prioridades, será que a gente desprioriza alguma coisa? Não tinha essa relação. A relação era, cara, eu quero isso, eu não vou fazer e acabou. Até que veio um top-down que mandou fazer, porque a gente está falando de dinheiro ali e acabou acontecendo. E essa é uma relação que, pouco a pouco, a gente foi construindo. Ainda existe conflito.
Vira e mexe, eu mando mensagem à noite pro PM, alguma coisa, e falo, você tá me quebrando as pernas, cara. Tá demorando isso, o cliente tá aqui no meu pescoço querendo isso, mas uma relação muito mais amorosa, assim, digamos, é muito mais saudável, né? A gente fala isso muito mais por brincadeira do que porque um não gosta do outro, como a gente tinha uma relação no começo. Como é que vocês fizeram para construir essa relação? Cara, primeiro é alinhar a expectativa, né? Essa é a primeira coisa. Então, cara, eu tenho esse meu roadmap de produto e você tem os desejos dos clientes. Eu não vou conseguir fazer todos os desejos. Então, cara, priorizar. Acho que todo mundo gosta dessa palavra, né? Vamos priorizar. Cara, quanto que os clientes estão trazendo, quanto que isso vai gerar de receita, quanto isso vai gerar de... No nosso caso, lá na Belva, a gente trabalha muito com uso, né? Então, a gente fala muito de users, né? Que é Monthly Active User, no final das contas. Quantos usuários a mais a gente vai ter e quanto isso vai gerar de receita. Então, hoje, quando eu vou falar com um produto, eu não vou lá e falo, cara, um cliente tal quer tal coisa. Eu já chego mais preparado para a discussão. Assim como o produto vai fazer o roadmap, ele não simplesmente tira as coisas da cabeça dele e vai assim, pô... Ah, não? Não é assim, Não é assim que eu não quero começar a brigar desde o começo, né? Eu não quero começar a brigar desde o começo. Então, a nossa relação com o produto normalmente ele tem o roadmap dele, ele não vai tirar da cartola, eu acho que ele quer botão azul, botão vermelho. Então, normalmente o produto tem o roadmap dele e fala, cara, eu tenho isso aqui de roadmap, eu vou desenvolver isso novo. Vamos, o time de CS, vamos falar com alguns clientes e ver se faz sentido? Então, a gente tem muito mais uma relação de um se ajudando o outro para construir, do que simplesmente eu chegar pro cara e falar assim, eu preciso fazer esse copo preto e acabou. Então a gente tem muito mais, uma relação muito mais saudável hoje de se entender. E também, só um pontinho adicional, eu acho que é um momento de empresa também, né? A gente tinha PMs que, na época da Belvo, que vinham quando a Belvo não tinha cliente. Então, quando você é produto de uma empresa sem cliente, muita coisa você tem que tirar da sua cabeça. Então, você tem que ir lá desenhar, entender mercado, ver o que os caras estão fazendo na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e coisas assim. A partir do momento que você começa a ter cliente e cliente tem desejos, você começa a ter que ter uma outra relação dentro da empresa. Não posso só tirar coisas da sua cabeça. Lógico, entender mercado, ver o que os caras estão fazendo nos Estados Unidos ou na Ásia é muito importante, mas você tem que começar a ouvir o seu cliente. E a grande dificuldade na época foi que essas pessoas não viravam a chave. Elas continuavam achando, eu sou dono disso daqui, ninguém entra na minha casinha, só quem eu deixar eu vou continuar construindo. E essa nova leva de PMs que entrou já veio com outra cabeça, já veio, cara, eu preciso ouvir muito o que o cliente está falando, não necessariamente eu vou atender todo mundo, porque minha mão de obra é limitada, mas eu vou conseguir ter uma relação que eu priorizo X% aqui no meu roadmap do próximo quarter para porque o time de revenue, né, não só CS, mas vendas está pedindo, e os outros 60% é o que eu tenho que fazer de melhoria de segurança, melhoria de produto e coisas assim. Eu tenho até uma provocação para nós de produto, né? Até que ponto o backlog é um negócio que não pode mexer? Porque, assim, nesse caso, claramente faltou alinhamento que a empresa precisou virar no top-down. Mas, assim, top-down nada mais é do que o olhar longe que o C-Level está tendo que a gente, às vezes, não vê. Então, assim, até que ponto a gente segura o roadmap ali, não, é isso que eu vou fazer e acabou. Eu, nessa situação, eu levaria para o C-Level e falaria, ó, surgiu essa oportunidade, faz sentido para a empresa? Então, eu já abriria essa discussão ali e logicamente, eles falariam, sim, tem dinheiro em jogo, né? Vamos por esse rumo, deve ter mercado. Então, acho que também tem essa questão do ego, né, do PM. Até que ponto a gente segura o roadmap ali, né, agarra com todas as forças e é imutável. Eu acho que tem uma questão do ego, até essa questão da frustração, né? Assim, ela acontece quando você pensa no time de CS, ela acontece quando você pensa no PM, ela acontece quando você pensa no design. E, cara, acho que tem muito a ver de, putz, quanto que o profissional ali está conectado com o negócio, né? Porque acho que talvez seja um pouco dessa perspectiva do conflito que ele pode ser importante, né? Cara, o conflito às vezes tem que acontecer, pode acontecer, e às vezes a gente está falando sobre diferentes perspectivas para aquele entendimento que a gente tem do resultado de negócio que a gente definiu, a meta, o indicador que a gente quer alcançar, né? Então, eu acho que se os times estiverem dialogando, conversando ali e alinhados em relação, putz, quem que é o cliente? Quais são as principais dores? Quais são os indicadores? North Star? Que mercados podem abrir, né? Que mercados que podem abrir? Vai rolar o conflito. Eu acho que tem a questão da frustração que a gente não consegue mensurar ou gerir ali, putz, de um prazo combinado. Mas muitas vezes, cara, o objetivo de negócio, a mudança no roadmap, cara, tem que acontecer, tem que ser fluida, né? Tem que estar alinhado com o CS, tem que estar alinhado com as outras frentes, com os outros stakeholders. E acho que tem menos frustração quando esse processo rola, quando as frentes estão alinhadas em relação a qual é o objetivo de negócio, e acho que tem muito PM que às vezes tem essa dificuldade de olhar para o objetivo de negócio, de voltar para o roadmap, designer, pessoas de produto como um todo, time de CS. Eu acho que isso não evita toda a frustração, mas acho que é um ponto assim, a se considerar, sabe, quando a gente fala disso.
eu acho que todo mundo aqui concorda, mas no dia a dia não é tão simples. Eu ia falar isso, eu ia falar, tá resolvido então. Acabou o podcast. Tá resolvido, tá Posso fácil. até um bom exemplo aqui. No começo, quando a gente tinha reunião com o produto, a gente colocava todo o time de revenue, né, vendas e CS, para falar com todos os PMs. Mano, aquilo parecia um muro de lamentações. Tipo, era um transtorno, porque cada um quer uma coisa. Aí começava a reunião. Pessoal de vendas, o que vocês querem? Quero isso. Fazia aquela lista de desejos, mas tipo, sem propriedade nenhuma. Jogava aquilo lá. Aí depois CS, isso. Aí os PMs, tô fazendo X, nada a ver com o que os caras estão pedindo. Mano, era uma zona total aquilo lá. Era a pior reunião que eu participava na semana. Era 1 hora perdida da minha vida ali. Mas o que estava faltando? Uma gestão, uma liderança que estivesse alinhando tudo? Ou a expectativa era que produto e CS sentasse e conversasse sozinho? Porque às vezes produto são 4 pessoas e CS são 40. E aí isso não dá, né? É exatamente isso. O que a gente fez de diferente foi assim, a gente tem hoje 5 squads lá na Belvo. E a gente tem reuniões específicas de liderança com o PM. E ali a gente traz o desejo do time, mas mais embasado. Então a gente filtra muita coisa antes de virar um mundo de lamentações. Então, cada 2 semanas, a gente tem um papo específico com cada PM também para não misturar as coisas. Porque às vezes um está cuidando de um produto de experiência do usuário, o outro está cuidando de um produto de dados, o outro está cuidando de um produto de pagamentos. Então a gente senta, eu normalmente sento com o PM, levando os pontos de CS, e a gente se alinha. Ele traz, cara, esse é o roadmap, esse aqui é o que os clientes querem, precisa ajustar alguma coisa? Às vezes surgiu um negócio de última hora ali. Tem alguns clientes pedindo alguma coisa que antes não era muito importante, mas, sei lá, o Banco Central lançou uma legislação nova e agora, por exemplo, o consentimento antes era limitado a 12 meses, agora o consentimento virou infinito quando você vai dar os seus dados para o Open Finance. Então, isso foi uma coisa que surgiu da noite para o dia. Antes você ia lá, cada 12 meses tinha que renovar o consentimento, ou seja, você compartilhava os seus dados do banco. Isso tinha que ser renovado sempre. E da noite para o dia o Banco Central falou, cara, agora é infinito. Cara, você conecta e fica a vida inteira até o usuário pedir para sair. Isso é uma coisa que a gente não esperava. O mercado veio e pediu. E os clientes, na hora, já começaram, gente, eu quero isso. A gente sentou com um time de produto na próxima reunião e falou, cara, todo mundo está pedindo isso. E o time de produto falou, cara, esse é meu roadmap, o que eu vou despriorizar aqui? Então vamos negociar isso daí. Aí começou a negociar, lógico. Tem conflito, tem discussão, o cara vai... Porque isso vai impactar, por exemplo, isso impacta Brasil. Aí fala assim, mas México tá no meu pescoço aqui querendo tal coisa. Aí você vai lá e vai ter que falar com os caras do México para poder negociar. Então não é algo bonito, mil maravilhas que eu tô falando aqui. Vão várias discussões aí, Por várias outro lado reuniões. também, né, eu levantando a polêmica aqui, como é um produto financeiro, é legislação, as pessoas de produto tinham que estar a par disso também. Então, quando mudou a lei ali, não tinha que ser CS me impedindo. O produto já tinha que priorizar, porque mudou a legislação, mudou a regra de negócio, né? Então, eu falo isso porque meu produto também é de legislação, né? Então, surge lei nova, eu sou a primeira a priorizar. Não espero ninguém falar, surgiu isso, 20 clientes estão falando, Exato, não entra nessa parte onde CS Tem que existe pedir, né? como uma forma de você conhecer e melhorar a relação com os clientes e entender mais profundamente os problemas do cliente. Concordo 100%, Letícia. Cara, o produto precisa entender do seu modelo de negócio. E Se das suas mudou regras lei, de mudou negócio. regra, né? Exato. Então, eu acho que dentro do que você está falando, CS mostrou para produto que essa dor existe nos clientes. E eles estão interessados nessa nova mudança do Banco Central. Então, o produto poderia pensar, eu entendi que o Banco Central lançou isso, daqui eu não estou vendo a necessidade, mas como o CS está falando, faz sentido antecipar ou não, né? Isso não é uma lei que a gente tinha que atender. Isso, na verdade, é uma feature que o Banco Central lançou. E isso daí não vou dizer que virou um must to have, porque todos os clientes queriam, mas quando ele lançou, é um negócio, é desejável. Mas se eu tiver ou não, eu continuo atendendo a legislação. O problema é que todos os clientes viram aquilo e, o produto só falando, quero. daqui a uns meses a gente faz isso. Exato, né? não é mandatório agora. Tudo bem, vamos seguir o que a gente está fazendo, né? Exato. E eu queria até jogar para o Vitor e para a Letícia também um ponto que é como que a gente mensura, e pode ser através de métricas proxies, né? Mas como que a gente mensura se essa relação entre CS e produto estão dando certo? Dificilmente vai ter um KPI disso, mas como que você tenta, pelo menos de maneira, se der quantitativa melhor, mas nem que seja qualitativa, saber, tá dando certo ou não essa relação? Boa. Cara, eu acho que a resposta de PM sempre, acho que vai depender, né? Depender um pouco do contexto de produto.
Eu acho que no meu contexto ali de negócio, cara, atualmente a gente está olhando para métricas que eu acho que são mais métricas meios do que fim ali, né? Está olhando muito para, engajamento, às vezes até algumas métricas que podem ser um pouco mais de vaidade de cadastro ali para poder entender o quanto que CS está ajudando a gente nesse momento de entrada que a gente quer. Mas eu acho, cara, para mim a resposta é sempre como que a gente olha junto para a métrica de negócio ali e ver se a gente está conseguindo gerar resultado de negócio. Então, no meu contexto de negócio, o CS tem muito a ver com a implementação ali do nosso produto, o engajamento ao longo do ano, mas principalmente a retenção no final do ano de escolas, né? Então, a gente trabalha com um produto que tem o ciclo de ano escolar ali. Então, no final do ano, o quanto que a gente conseguiu munir ou a gente fez parte desse processo de CS e trazer essa retenção para a gente. Então, a gente olhar junto para essa métrica, para mim, é um dos principais pontos assim, para a gente estar medindo o sucesso da nossa relação, né? É interessante o que você colocou, que vocês estão juntos entendendo a efetividade do trabalho, né, coletivo. Mas vocês não estão olhando para a relação mais profundamente, né? Pode estar funcionando, mas é uma relação horrível, super atrituosa, né, que só dá briga, etc. Mas o produto funciona, está atendendo bem o cliente, etc. Vocês olham para a qualidade da relação de alguma forma? Cara, eu acho que a gente está muito numa fase de entender como que a gente olha para o mesmo lugar junto, assim, sabe? Tipo, como que a gente cria fóruns, que eu acho que cada um estava trabalhando muito em silos, né? E isso acho que é um grande problema, essa divisão, assim, das áreas. E como que a gente, dentro desses silos, a gente olha para os mesmos indicadores. Então, acho que está muito num processo de criação de relação entre os stakeholders e de várias marcas que estavam olhando para coisas diferentes e como que a gente une todo mundo junto numa conversa só, sabe? Não fica aquele papo meio de doido, assim. Então, acho que a gente está muito tentando olhar para as coisas junto em termos de indicador, sabe? Entre todas as aspas, né? Não importa muito se está todo mundo se matando, se o resultado está vindo, está tudo bem. Acho que boa. Entre todas as aspas, entre todas as aspas. Bom, no meu caso, a gente começou a olhar a NSM como produto, né? Pensando em métricas, depois falando em relação também. Então, a NSM é North Star Metric, para quem não sabe, né? Os espectadores. E lá no Scala, a gente considera usuários em escalas publicadas. Então, são usuários que estão tendo o valor final do produto ali, estão tendo a escala do mês divulgada. Antes, o produto olhava para essa métrica e a gente começou a falar, mas isso é CS, meu cenário é Enterprise e B2B, né? Então, faz muito mais sentido, precisa do CS, né? Acho que é parecido com o que o Victor falou. Então, o CS assumiu essa métrica, mas assim, hoje a relação, a gente não tem um KPI que fala, a relação está X% boa. Mas assim, eu percebo que está melhor, sim. A gente fez algumas dinâmicas para facilitar diálogo, para entender realmente... no fim das contas, assim, o meu ver, né? A área de CS quer ser ouvida, mesmo que a gente fale, olha, não dá para fazer isso agora, mas eu entendo o problema, eu entendo que tem um monte de cliente com esse problema. Então, quando a gente passa a ignorar a área, vira conflito naturalmente, né? Porque a pessoa acaba ficando com raiva ali da pessoa de produto, não ouve nada, né? Os clientes estão gritando aqui. Então, mesmo que a gente não vá fazer, fale, isso não dá para fazer agora porque a gente está fazendo isso, mas eu entendi a dor, eu sei que existe, né? E eu vou priorizar. Vou dar um jeito aqui, vou ver se funciona. Então, melhorou bastante a relação também e foi na base assim, do diálogo e de mostrar também o ponto de vista de produto, né? Que não é que a gente tira as coisas da cabeça. A gente está fazendo isso porque vai mexer esse ponteiro. Então, a empresa está com essa estratégia, a gente está seguindo por isso. É meio que mostrar os dois lados ali, sabe? Então, a relação melhorou bem por conta disso. Eu já trabalhei em lugares que era super ótimo, mas também já trabalhei em lugares, principalmente, que estavam crescendo muito rápido. Tipo, estavam trazendo clientes grandes toda semana. E bastava um AI do cliente que CS enlouquecia. E escalava. Essa é a nossa função. Não só escalava o problema para cima, como mandava mensagem para todo mundo e era insano. E você começava a perder a noção, como produto, você começava a perder a noção da importância. Eu já trabalhei com times assim também, de CS, que mais atrapalhavam do que ajudavam ali no momento do incêndio. Como que você lidou? Criou um processo? Como você fez? Antes era assim mesmo, acionava CEO, acionava CTO, acionava CRO, acionava todos os CIS que existem, né? E aí, às vezes era um negócio micro, assim. Então, foi algo que na época, a gente contornou... antes de escalar tudo, quando, por exemplo, o sistema caiu, antes do CS começar a gritar tudo, a gente já falava, gente, o sistema está fora, a gente já está resolvendo, então a gente começou a ser mais ativo ali com o time. E aí isso evitava escalar, num problema de queda, né? Mas, por exemplo, um bug de um cliente específico. Às vezes ainda escala, né? Não vou mentir também. Mas, assim, hoje a gente contém mais os danos ali porque eles aciona um time de produto sem escalar. A gente responde rápido, já estamos olhando, então acho que esse dinamismo ali de falar, já estamos olhando, mesmo que vai demorar um dia para resolver, alguém sabe que já está vendo, né?
E claro, tem cliente também que às vezes é amigo do CEO e vai escalar, porque isso aí- tem o telefone direto dele, o WhatsApp, e não isso tem o que aí- fazer, né? Então, Sabe uma boa métrica que eu tenho pra mim, quando eu sei que a relação de CS e produto tá funcionando bem? Quando ninguém de produto vem reclamar de alguém do meu time pra mim, ou ninguém do meu time vem reclamar de alguém de produto. Se eu tenho uma semana de silêncio, falo assim, cara, esse PM não tá fazendo nada, não sei o que lá. Alguém de PM fala assim, pô, seu CS tá muito agressivo, não sei o que lá, tá pedindo coisas, dá uma orientada nele aí que não dá pra fazer, não sei o que lá. Se eu tenho 1, 2 semanas assim, isso quer dizer que o negócio tá funcionando. Aquele momento, até vir uma pressão. A gente está no momento atual agora, a gente acabou de lançar um produto novo que é gigantesco, de muita pressão. E, cara, toda semana, minha parte como líder de CS é lidar isso com o time. Então, vem alguém de engenharia, marca uma reunião comigo para falar de uma pessoa específica do nosso time. Vem um PM falar comigo para falar de uma pessoa específica do time. Cara, essa pessoa tá acelerando muito a gente, não sei o que lá. Então, eu falo, cara, deixa eu conversar com ela. Vamos tentar entender, vamos entender momento. Porque todo mundo é ser humano. Se você tá apanhando nas costas ali, você vai querer descontar em alguém. Provavelmente alguém vai ser ou um cara de produto, ou algum cara de engenharia, ou na sua família. Sua família você não vai descontar. Então você vai descontar em alguém ali na empresa. Então, isso como eu mensuro. Tipo, isso não tem uma métrica, tipo, número de reclamações, NPS, mas é como eu mensuro se a relação está funcionando bem entre os dois times. Acho que teve uma situação engraçada. Quando eu fui fazer entrevista para uma vaga, né? Enfim, entrei na vaga no final lá. Uma das pessoas que estava fazendo a minha entrevista era uma pessoa de CS. Eu falei assim, caramba, eu não entendi. Era o CEO e uma pessoa de CS. Eu falei, nossa, estranho. Quando eu entrei, me colocaram numa sala com pessoa de CS. Eu falei, não tô entendendo nada. E o clima pesado. Só eu de PM, assim, pesadíssimo. Cara, eu fui entender a sazonalidade de um produto de ano escolar, né? Fevereiro, março, o bicho pega, né? Porque muita gente tentando entrar, cadastrar, cai. Putz, lançou uma coisa nova. Às vezes algumas funcionalidades têm que seguir um ciclo mais anual, porque não dá para lançar no meio do ano letivo, enfim. Tava sem PM há 3 meses o produto. O PM lançou um monte de coisa ao mesmo tempo e saiu. Em janeiro. Eu cheguei em fevereiro, março, ou seja, era no pico, cara. Produto mega instável, o pessoal assim, cara, alto risco de churn do time de CS. Aí quando eu fui começar a estudar o produto, ver ali o backlog do que estava surgindo em termos de chamada, eu fui entender. E aí, cara, eu acho que isso pra mim foi uma boa métrica de onde eu estou entrando, com quem tem que criar relação, né? O que tá acontecendo aqui, né? E acho que nessa situação, cara, foi muito fazer a gestão do backlog ali de problema de, cara, o que eu preciso priorizar? Tem um monte de problema, né? Deixa eu tentar não olhar a carteira individualmente de cada um, mas entender aqui o que é em comum, o que tem mais impacto, né? Tipo, em mais clientes ao mesmo tempo, o que é uma funcionalidade chave para esse momento, para essa sazonalidade do ano, eu não vou olhar para coisas que de repente não estão pegando tanto agora. Então eu tive que fazer um bom mapeamento ali de tudo que tinha no backlog sendo aberto para conseguir encaminhar as principais coisas e ir diminuindo aos poucos esse conflito e essa gestão de crise mesmo, né? Então, acho que CS ajuda a gente a ter um pouco esse termômetro, e seja nas entrelinhas ou seja mesmo no que está vindo ali do quantitativo, né? Da confiança do que a gente vai priorizar, né? Teve uma hora que a Letícia falou sobre, e tem um pouco a ver com o seu também, com o seu ponto, que é sobre conter dano. Sim. Só que para conter dano, você tem que priorizar as demandas, os bugs, enfim, tudo que está chegando. Falando de... Acho que priorização de demandas está meio claro como faz, vê o tamanho da oportunidade, conversa com quem tem que conversar e beleza. E bug? Como conter esse dano? Porque se você ficar parando toda hora para qualquer bugzinho, você tá ferrado, você não vai desenvolver nada novo. E às vezes não é bug, né? Você tem que parar, avaliar, e às ver vezes se é um bug que não vale a pena você corrigir, né? Então, pegou 0,01% dos clientes. Como lidar com esse problema de priorização? E quem prioriza? Também, o Paulo já tá até me olhando. Ele tá perguntando, polemizo agora ou espera um pouco? Quem gritar mais, né? Quem gritar mais. Porque muitas vezes o CS consegue priorizar gritando e fazendo o barulho ali. Mas tem que ter alguém que tem o poder e a autonomia de dizer, não, vamos fazer isso agora. Você quer que eu falo? Não, eu vou jogar só uma lenha na fogueira. Eu quero ouvir aqui. você. Eu quero só jogar uma lenha na fogueira. Cara, o que mais mata CS, quando a gente tem um bug e o time de suporte, ou o time de produto fala pra gente que a gente vai resolver em até 10 dias, que é o SLA padrão. Mano, isso, tipo, leva o time de CS aqui. Sabe o que a gente faz? A gente dá bypass.
A gente fala direto com o engenheiro que tá trabalhando nisso daí. É. E o time de produto fica doido com isso. Porque fala assim, por que você tá falando com o cara? Você tá atrapalhando ele, não sei o que lá. Aí começa a virar uma bola de neve gigantesca. Porque a gente... imagina você chegar pro cliente e falar assim, cara, você tá com um bug, você não consegue usar uma feature específica que é fundamental para você e a gente vai retornar isso em 10 dias. É aquela feature que você está pagando por ela, fundamental para o seu negócio, né? E ela não funciona e só daqui a 10 dias vai voltar. Só daqui a 10 dias. E olha lá, né? E olhe lá. Na hora que acontece Supostamente. isso, tem clientes... Eu já fui CS antes de virar o líder do time. Que os clientes já me conhecem. Já começa a escalar e o cara já me liga. Ô, Thiago, você tá louco? 10 dias? Não dá pra esperar 10 dias. Fala aí, calma aí, deixa eu dar uma olhada nisso daí. Aí já começa a pingar um por um. CS, o que tá acontecendo? Ah, o time de produto ou de suporte falou que era 10 dias. Falei, mano, 10 dias não dá, velho. Vamos falar direto com o engenheiro que tá tocando isso. Aí a gente pinga direto. Não, eu consigo resolver em 2 dias, daí tá no ar. Fala, mano, por que o time não consegue me passar 2 dias? Agora passando no outro lado, provavelmente a pessoa tava terminando alguma demanda, mas assim, bug crítico tem que passar na frente. E outra, às vezes tá afetando um cliente que tá gritando, mas não tá afetando a base. Então, por isso que o produto pode ter segurado um pouquinho mais ali também, sabe? Então, eu acho que mora um pouco aí, assim, o que é crítico, né? Tipo, a pessoa... Tem uma pessoa que, às vezes, sei lá, o cliente que ele grita um pouco mais, cara, pô, de repente ele sobe como crítico pelo perfil do cliente, não necessariamente porque é algo porque que vai é crítico no massa, produto, né? realmente. E aí, acho que é um pouco do que a gente tava até conversando, tipo, cara, quem que define essa criticidade, né? Eu, às vezes, não consigo ver, tipo, se tem alguma outra pessoa que consegue tomar essa decisão que não um PM na hora. Exato, né? exato. Quando surge, às vezes, uma demanda que vai via tech lead, cara, chega numa daily, cara, umas conversas meio estranhas, tipo assim, cara, o que é a prioridade? Aí o tech lead fala, isso. Eu falo, aquilo. Cara, fica uma coisa até meio de falta de gestão ali do time, né? Exatamente. E já aconteceu casos que o pessoal de CS estava furando tanto o processo que os devs começaram a falar, eu tô atolado de coisa, porque eu tenho que fazer tudo que você pediu, PM, e tudo que o CS pediu. O que eu faço? Né? Isso foi até... só finalizando o meu raciocínio aqui, aí também tem bug que precisa do tempo de investigação. Então, às vezes, esses 10 dias está contido nisso. Até a pessoa descobrir o que é, não sei o que, ela leva 3 dias. Então, já dá uma gordura ali, provavelmente vai ser resolvido antes, né? Mas é aquilo lá. Tem gordura. É melhor a gente entregar antes do que entregar atrasado. Sem gordura não é projeto. Então... né? E assim, os meus devs hoje, eles são treinados. Se chega a demanda de CS, eles falam, Lê, chegou isso daqui, eu priorizo isso ou eu continuo o que eu estou fazendo? Então, mesmo que tenta ter esse fura-fila, não tem, porque centraliza na pessoa de produto, né, lá. Isso da gordura é uma coisa... Muitos devs não têm esse treinamento, de não o Aí tempo falar que 2 acha. dias, mas o PM sabe que é 2 dias, mas passou 10 para garantir, né? Mas o problema disso tudo é justamente a escala, né? Que é o ponto que você falou. Se todos os times fizerem isso, todo mundo só vai resolver bug, né? Exato. Ninguém vai conseguir resolver bons problemas. E aí quem cliente, filtra pro essa negócio, priorização? né? Então, eu acho que tem vários caminhos para fazer isso. Não. Eu acho que você tem uma crença específica. Não, eu tenho. Ele não tava tão político assim. Não tava tão político. Antes da gente começar, tava... Não, é que eu acho que surgiram coisas novas, né? Mas Não, eu não vou tentar ser... O produteiro eu não vou ficar em cima fazendo do discovery aí, muro, não. Não, é que eu acho que é o seguinte, de maneira geral, eu não acho que é um papel, uma atribuição, uma responsabilidade da pessoa de produto ficar gerenciando bugs. Né? De maneira geral, acho que essa é uma responsabilidade da engenharia. É claro que ajudar... É um time, né? E as pessoas devem trabalhar juntas. Então, ajudar a entender a criticidade, ajudar a engenharia, talvez, a tomar uma boa decisão ali, é a melhor coisa. Mas, para isso, você precisa conseguir construir um bom processo. Né? Quer dizer, se o time tem 4 devs lá e os 4 devs estão trabalhando nas coisas novas e na experimentação de novos problemas, etc., ninguém vai conseguir parar para olhar o bug que está acontecendo. E aí, se entra um bug novo, não importa de onde ele entra, todo mundo vai querer ajudar e todo mundo vai parar para resolver o bug. E aí você já tem um problema. Né? Então, talvez a melhor forma seja você ter um processo que sempre tem alguém olhando os bugs que acontecem. Porque nunca vai parar de ter bug. Né? Sempre vai ter um pedido de CS que chega e precisa investigar, entender se é bug ou não. Mas quem é essa etc, pessoa né? que vai ficar olhando? Não é o PM? Não, eu acho que é engenharia. Cara, Mas a pensa engenharia não tem que estar pensando em desenvolver um negócio complexo. priorizar. Não, claro que sim. Resolver mas código. Tudo é um problema de escala aqui nesse caso, eu acho, né? Se você tem, sei lá, um time com 4 pessoas, cara, você consegue ter uma pessoa que está sempre on call, né? Para olhar bugs e problemas, etc. A fila de bugs nunca vai sumir. Quando a gente estava trabalhando presencial antes da pandemia, a gente tinha uma máscara de Batman no escritório, né? E aí a gente deixava o Batman do dia. Então, por exemplo, hoje o Marcel é o Batman. Surgiu um bug, mas não ia direto para o Marcel, ia para a pessoa de produto, a pessoa falava, isso é crítico.
Batman, ultrapassa aí. Isso, a pessoa. É. Exato. O filtro tem que ser o PM, na minha visão. Porque senão os devs vão ser sempre ou o dev escolhido vai ser sempre interrompido para ficar olhando. E muitas vezes, E sei lá, vai ser um problema de configuração. Então. Mas aí pensa o seguinte, né? Você tá lá, você é o PM que está fazendo esse papel de escovar o backlog para falar o que a engenharia deve ou não deve fazer, né? E aí qual que é o tempo que você vai dedicar para entender o problema do seu cliente e entregar resultado para o negócio? Não, o mas- PM é péssimo, na minha visão. É um saco. Assim, é horrível. Não é só que é chato, né? Mas É que você como também PM, não vai você fazer não isso tá... o dia todo. Se você tá recebendo bug Depende o dia todo, do- o produto tá horroroso. Você precisa parar Então, e olhar os bugs. mas às vezes acontece isso, né? Não, mas Então, aí assim, é um problema muito. é. Se é o dia todo, o problema é muito maior. Porque, por exemplo, hoje eu recebo um a cada 2 dias e eu vou lá e vejo, sabe? Então, se tivesse o dia inteiro, todos os CS reclamando, eu ia falar, gente, peraí, tem alguma coisa errada, vamos olhar isso daqui com calma, vamos matar esses bugs. Acabou o roadmap novo, vamos matar bug. Então, tem essa questão também, né? Se tá chegando toda hora, tem algo errado mais atrás ali, né? Eu concordo com a Letícia. Mas mesmo se fosse no seu caso, tipo, da questão de tempo, aí me desculpe as pessoas de produto, e olha lá, né? Eu acho muito mais valioso o tempo do dev do que o tempo do PM. Tipo assim, se tu tiver que escolher, eu prefiro que o PM, e eu assumia isso quando estava atuando com o PM, prefiro que eu fique olhando e vendo se é bug do que eu parar o dev que está fazendo algo que eu não tenho capacidade de fazer. Até porque, assim, se for uma dúvida numa configuração, o CS vai perguntar uma vez, aí depois não vai abrir mais chamado sobre Você aquilo, pode né? documentar. Então, exato. Nas experiências que eu vi, assim, onde tem um time técnico que cuida basicamente de sustentação, e o tech lead, ele olha para esse papel onde ele faz o filtro ali... Não, mas eu não acho que é cara, exatamente isso, de sustentação, né? Não é um time de sustentação. Mas É é uma uma pessoa... pessoa revezada, Exato. né? Porque não adianta nada você chipar... E desculpa te cortar, mas... Não adianta nada você chipar alguma coisa e não olhar mais para ela, né? Então os bugs vão surgir. Né? E, cara, quanto mais você acumula, né, o produto cresce, etc., você tem lá mais código, a complexidade aumenta. Então, os bugs vão continuar surgindo, né? Então, eu não acredito numa visão de sustentação nesse sentido, né? Eu tenho um time dedicado que faz sustentação de coisas, né? Acho que o time que está cuidando daquele pedaço da jornada precisa também ser responsável por aqueles bugs. Mas eu acho que se só a pessoa de produto olha para eles, você também está tirando a responsabilidade da engenharia de entender e cuidar da qualidade do código. Mas aí não é melhor você ter uma métrica, né, do time fazer códigos melhores, sem bugs, ao invés deles serem responsáveis ali Você por pode bugs? ter um report Sim. dizendo, ó, está gerando X bugs por mês. Mas uma coisa não exclui a outra, né? Não, hoje os meus desenvolvedores são responsáveis pelo card do começo ao fim da jornada. Então eles pegam o card, eles testam junto com o QA, né? Os outros revisam, eles fazem os testes unitários, sobem para produção, eles testam em produção depois que sobe. Aí ele já vem junto com o QA, se quebrou alguma coisa, já volta na hora para subir, sabe? Então a gente conseguiu melhorar muito mais as qualidades do que sai, ao invés de ficar correndo atrás do rabo ali, né? Passando rodo no mar, tentando tirar os bugs e vindo mais. Então, Tô adorando essa excelente. discussão, tá? Engenharia e produto. Tô adorando isso aqui, tá ótimo. Uma coisa que a gente fez que resolveu bastante lá, que eu acho que faz muito interessante é... Por que a gente não tem time de sustentação lá na Belvo? Porque, primeiro, o dev que vai trabalhar na sustentação ele vai ficar um mês e vai sair. Porque dev gosta de desenvolver coisa nova. Ele não gosta de ficar trabalhando com até bug. tem dev que gosta, né? Mas é raro, difícil achar, é difícil. O que a gente faz lá é, toda sprint tem um cara que é o bug tracker dentro daquela squad. Então, a gente tem um time de suporte que cuida de bugs. Então, todo bug que entra, o time de suporte primeiro faz o N1 e o N2, então ele filtra, vê se aquilo é um bug ou um feature request. Se for feature request, na hora. Tipo, cara, isso não é um bug, PM, tem um feature request. Fala com o time de CS, com o cliente que está pedindo isso. Se for um bug, não passa pelo time de produto. Só passa pelo time de produto se é um produto novo, que está todo cagado, ou se quebrou alguma coisa. Então, exemplo, a Belva disponibilizou o Itaú como banco para conexão. Quebrou o Itaú, aí, cara, aí para tudo. Isso daí está impactando 50% dos clientes, ou 100% dos clientes, dependendo do tamanho, aí para tudo. Se é um bug crítico, para. Se é um bug de dia a dia, vai bug tracking, tem uma pessoa ali do time de engenharia cuidando daquilo ali, o PM nem vê o que está acontecendo. É isso, cara. Mas aí também não é errado o PM não ficar com um ponto cego ali, porque, por exemplo, eu não sei os débitos técnicos do meu produto. Eu só estou Exato. criando coisa nova e não sei Mas o que bug é bug. não é débito técnico, É. né? Não. Às vezes é. Às vezes é gerado por um débito É. técnico. Não, tudo bem, mas não é o débito técnico. Ah, mas mesmo assim, às vezes... Por exemplo, Itaú, claro, né? Um negócio que parou ali milhares de pessoas da base, teria que priorizar de qualquer forma. Mas, às vezes, nessas atravessadas vai vir alguma coisa que não é prioritária, que está impactando um cliente. Quando o PM descobrir, vai ficar puto. Vai falar, pô, vocês furaram fila para fazer um negócio para um cliente. Não, né? e às vezes foi a escolha do É. dev foi um paliativo versus algo que poderia ser muito mais exato. estratégico, muito mais de longo prazo, né? Muitas vezes. E aí o que vai acontecer? O time de engenharia vai chegar pro PM e falar, a gente precisa priorizar esse débito técnico aqui que tá dando Que muito foi problema, que gerado você nem só coisa- sabe do problema exato. que tem.
E aí? Eu acho pior. É. Mas eu entendi que tem dois caminhos aqui. Tem um podcast só pra isso. Quem prioriza bug? Daria. Não, beleza, mas deu pra ver que tem dois caminhos. Eu entendo a vantagem de ser direto pro dev, porque o PM, em tese, tem mais tempo livre para olhar para fora, olhar para o mercado. Eu não acho que é só uma questão do tempo em si, eu acho que tem uma questão também que é accountability e tem um aspecto que é PMs, eu realmente acredito que não é o nosso papel e também não é, eu acho que sim, PMs têm a responsabilidade na tomada de decisão, com certeza, mas é a tomada de decisão para resolver o problema do cliente, para trazer o resultado, né? E o bug é o acidente das coisas, ele vai acontecer de um jeito ou de outro. Com certeza, entender mais sobre a arquitetura do seu produto, o funcionamento, entender sobre o débito técnico, ajuda uma pessoa de produto a ajudar o seu time, mas continua sendo uma responsabilidade da engenharia, porque não é o PM que vai codar. Não é o PM que vai codar o bug. Não é o PM que vai codar a feature nova. Não é. É a engenharia que vai fazer isso. Aí, então, e para o que o Marcelo falou, né? É muito mais barato uma pessoa de produto olhar do que o time que está lá desenvolvendo. Então... mas mais ou menos, né? Porque eu acho que a gente está traçando uma história aqui onde é muito fácil você argumentar para todos os lados, sem dúvida. Mas a gente poderia pensar um cenário ideal, né? Onde, como o Thiago falou aqui, né? Que é você tem um processo bem definido, uma galera de atendimento, CS, que entende bem, relata bem o que está acontecendo. Você tem uma pessoa destinada de engenharia para acompanhar esses casos semana a semana. Essa pessoa muda, todo mundo pega contexto. Para engenharia também é muito bom, porque a engenharia conhece melhor do próprio produto, né, resolve problemas do cliente, entende melhor sobre o cliente. Essas pessoas, normalmente, vão passar menos tempo conversando com o cliente. Né? Então, se elas conseguem entender as dores que estão acontecendo, elas também conseguem ajudar a pessoa de produto a falar, olha, está acontecendo muito isso daqui. E eu comecei a estudar isso, a gente tem um débito técnico. Talvez a gente precise olhar mais para isso, porque isso vai impedir a gente no futuro. Então, eu não acho que é no momento do bug que a pessoa de produto aprende sobre o débito técnico, ou que ela vai salvar tempo do dev para poder ter o tempo mais otimizado e mais caro fazendo isso. Né? A pessoa de produto, com certeza, tem que ter um tempo com o tech lead, com o time, para conversar sobre o contexto, sobre tudo. Né? Mas eu acho que é um tempo diferente. Então, numa visão geral, assim, eu acho que para mim assim é muito eu ainda estou bastante convicto disso, né? Mas eu não acho que as pessoas de produto deveriam realmente ficar priorizando bugs, né? Eu acho que se você cuidar melhor do processo e do contexto, a engenharia tem essa autonomia e deveria ter essa accountability. Porque no final são eles, é deles, o código é deles, né? É de todo mundo, claro, mas são eles que estão codando. Esse cenário que eu comentei, que eu entrei num produto lá que o pessoal me colocou na sala com CS, um clima super tenso, né? Cara, eu acho que naquela situação ali, né, pra mim foi bem interessante ter tido aquela situação acontecendo ali. Em termos de rampada, para entender um pouco do contexto do mercado, sazonalidade, assim, né? Então, eu acho que me aproxima muito do time de CS, naquela perspectiva ali, de entender o porquê que estava acontecendo aquilo, quais eram os principais pontos. E de entender que tinha, assim, parecia que estava acontecendo dois mundos, né? O time de CS ali, cara, com quase todo mundo saindo, assim, o pessoal, assim, revoltado, o produto estava impactando a entrega ali, e o aprendizado ali, a entrada do pessoal na plataforma. E, ao mesmo tempo, tinha um outro roadmap rodando de coisas novas ao longo do ano que eu falei assim, gente, peraí. Olha como que tipo, tá sangrando aqui o time de CS e tem esse roadmap aqui de coisas que são hipóteses que a gente nem sabe se isso daqui vai gerar algum valor. Então, para mim, foi muito interessante de me aproximar do time de CS e mostrar pro pessoal um pouco do roadmap como um todo e falar assim, galera, não dá, vamos cortar metade disso daqui. Isso daqui não vai rolar. Né? E aí eu fiz todo um mapeamento de tudo que a gente estava fazendo, o que estava caindo ali. Vamos fazer escolhas. É o momento de a gente fazer escolhas, não dá para fazer tudo. Sem dúvida, mas Tech Lead não poderia ter te mostrado isso? Falado, olha só, tá impossível a gente fazer coisas novas. A gente está construindo num castelo de areia. Poderia, mas provavelmente nesse contexto, eu vou chutar aqui, mas eu chuto que o Tech Lead nem era envolvido da mesma maneira nisso, né? O PM, aí que tá, para as outras áreas, o ponto central é o PM. O Tech Lead não sabia do roadmap que tinha. Então, mas aí acho que o problema é outro. Pode ter outras situações. Eu acho que pra mim, nesse momento, foi interessante, assim, né? Não, e uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui a pessoa de produto a entender quais são os bugs, a estar perto do time, a ajudar de alguma forma. Eu não estou falando que não. PM, esquece bug, não tá nem aí, não olha, não faz nada, né? Uma coisa que ocorre também no meu dia a dia, às vezes algum desenvolvedor vê no New Relic, em alguma outra plataforma, que eles acompanham e falam, Lê, tá estourando muito parte aqui, eu acho que tem bug, posso dar uma olhada? Só que eles me pedem permissão para furar fila. Então não sai fazendo e chega na daily no outro dia e fala, então, foquei nisso daqui,
parei o que eu estava fazendo, sabe? Então, é uma questão de alinhamento também. Porque aí, quando alguém vier me perguntar, por exemplo, eu estava fazendo uma funcionalidade que estava com prazo prometido, eu vou falar, ó, eu já vou avisar, vai atrasar, porque teve algum outro problema, a gente focou em outra coisa. Então, é a transparência, no fim das contas, né? Eu sou muito mais dessa linha, porque você centraliza no PM tanto os problemas, vamos chamar de bugs de back-end, que ninguém está vendo ainda, quanto os problemas externos, e ele consegue fazer a jogada. Se você começa a ter alguns no Tech Lead, alguns no PM, a chance de ter telefone sem fio é muito grande. E às vezes também, no meu produto, tem ciclos que o bug fica mais crítico. Então, por exemplo, começo de mês, fim de mês, começo de mês é o pico de uso. Se algo acontece dia 15, a gente fala, segura um pouco aí e faz depois, finaliza o que você está fazendo para fazer. Se algo acontece dia 1, eu falo, para agora e faz. Então, tem a questão ali também do timing do produto para entender né, questão. Então, acho que um pouco nessa linha, assim, eu acho que tem um papel de CS, de ajudar, acho que principalmente das lideranças de CS, de ajudar um pouco no filtro e na priorização, assim, né? Que eu acho que é não chegar a bola bem quadrada, assim, e ajudar a priorizar, que acho que você falou que faz um pouco esse papel, né? Mas queria até te ouvir, assim, né, de outros profissionais, outras lideranças, como que é feito, porque muitas vezes chega bem quadrado e aí tem que fazer esse processo do PM se desgastar para entender um pouco mais da confiança, impacto, o que está acontecendo, quais são os principais bugs, e aí onera muito tempo do PM de fato, assim, né? Você quer saber como que a gente ajuda a priorizar? Eu acho que... Gritando. Da sua visão... Não. Como que a liderança pode fazer isso, né? Às vezes, para alguém do time de CS é um pouco mais difícil de ter essa visão do todo e ajudar e dar a bola um pouco mais redonda, né? Mas eu vejo que é um pouco o papel da liderança de ajudar nesse processo. Sim, sem dúvida. Até como eu comentei um pouquinho no começo, quando a gente tinha reunião com todo o time de CS, se você pegar um CSM, ele vai ver a dor dele ali. Não necessariamente a dor dele é a dor dos outros times de CS do cliente como um todo. Então, normalmente, o que eu faço? Eu sento com um time, pelo menos uma vez por mês, e falo, quais são as maiores dores dos clientes? Quanto isso vai impactar em dinheiro? Porque, no fundo, o que roda na empresa é dinheiro. Então, quando eu falo com PM, normalmente eu não tenho um desejo meu. Porque o desejo do Thiago é outro, né? Eu quero ter tipo, uma casa na praia, morar lá e tudo mais, não é esse. Eu vou lá e falo assim, cara, a gente tem tantos clientes pedindo isso, e isso daqui pode gerar um potencial de revenue de, sei lá, $700 mil, alguma coisa assim, um negócio absurdo. Então, quando eu vou falar com o PM nas minhas quinzenais, eu já vou com ele com isso. Então, por exemplo, o PM, lá a gente sempre tem o roadmap trimestral. Antes do PM fechar o roadmap do próximo trimestre, tem um papo onde ele envolve as lideranças de revenue e pergunta, cara, quais são os maiores requests de vocês? Quanto que isso impacta? Se eu deixar de fazer isso, quais clientes vão ter a dor? Então a gente consegue definir bem isso daí para poder priorizar o próximo roadmap. Só rapidão, aqui a gente falou um monte de bug, etc, né? Mas eu acho que o que você está falando é muito mais legal, né? Porque vai muito além. Porque o papel de CS não é o bug, né? É ajudar a entender a dor do cliente para construir o produto certo e ajudar o produto a entender os próximos passos. Essa era até uma pergunta. Você até já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que é se vocês têm uma abordagem que gera mais colaboração entre as áreas e que, enfim, aparentemente esse é um ótimo modelo. Exato. E uma coisa mais importante que acho que ajuda muito é entender o todo, né? O roadmap não é o do PM, o roadmap é o da empresa. Então a gente tem que entender qual que é a estratégia da empresa, onde a gente vai chegar, o que os clientes estão pedindo. Cara, antes a gente tinha 5 clientes pedindo tal coisa, agora a gente tem 500. A gente tem uma escala muito maior, eles estão pedindo outra coisa. E a gente tem a flexibilidade de sentar, conversar com números, nada da cabeça de ninguém, que acho que isso é o mais importante, e definir. E sempre vai sobrar uma dor para cada um. Não tem como. Não tem como você atender 100% de CS. Se você atender CS, você não vai atender segurança, porque segurança quer... tem dados críticos de cliente, PII, não sei o que lá, ele vai te pedir uma coisa também. Aí tem um time de engenharia que quer ter uma infra que consegue escalar mais, aí ele vai colocar no seu roadmap infra. Então, eu acho que o grande desafio do PM e até na relação de CS é como que a gente consegue priorizar isso sem aquele negócio mesquinho, tipo, prioriza o meu, cara, esquece o outro, que isso daí o cliente não vê. Mas não necessariamente o cliente não vê, porque às vezes você está priorizando uma coisa de infra, cara, que a hora que entrar um cliente que é 10 vezes maior do que a gente tem na base, se a gente não estiver pronto, vai quebrar tudo. Então, tudo que você fez, você vai jogar por água abaixo, para tudo para fazer isso. Então, acho que a gente começou a construir isso quando, primeiro, a gente tirou o Muro das Lamentações e a gente começou a ter, realmente, reuniões periódicas, onde a gente fala coisas de dia a dia, o que os clientes estão pedindo. Eu acho muito importante e fundamental. PM que não fala com o cliente, o cara não sabe o que está acontecendo. Porque o CS ele vai te contar uma história. Agora, a hora que você vai lá no cliente e o cliente fala aquilo na cara, isso é outra história.
E não é um problema de confiança, né? Ah, não, porque o PM não acreditou no CS. Não é esse o problema, né? O problema é que muitas vezes você precisa ir na fonte do dado, Exato, entender exato. de verdade, né? Entender o problema na raiz. E porque muitas vezes surge perguntas ali que você vai fazer pro CS, o CS vai virar um telefone sem fio. E, mano, e o CS vai filtrar, porque eu vou escutar o cara falando meia hora, eu vou entender filtrar, aquilo e eu vou te exato. passar. Já e tem às um vezes viés. uma É. coisa que não foi falada que o PM vai pegar e falar, pô, a dor tá aqui, eu vou... Exato. Exato. Mas CS ajuda muito, do meu ponto de vista, a dar essa luz, né? Um super farol, né? Norte, né? Principalmente pra saber qual cliente, né? Porque daí, às vezes, os PMs vêm até com uma lista. Fala, cara, esses clientes aqui, eu vejo que tem potencial para usar esse produto que a gente vai criar. A gente fala, cara, esse daqui talvez sim, esse daqui a relação tá uma merda. Se eu falar com ele de produto novo, sabe qual vai ser a resposta? E meu negócio lá? Vocês estão loucos? Tá cheio de bug esse negócio aí, mano. Não funciona merda nenhuma aqui. Você quer falar de produto novo? E já aconteceu. Já aconteceu. A gente Mas acontece, a gente Acontece, a sabe. gente chegou pro cliente e falou, cara, a gente vai lançar produto tal. Ele falou, cara, eu não quero produto novo, só quero que você resolva esse monte de merda que tá acontecendo. Foi bem literal. Acabou ali o Discovery, acabou ali. Então é muito importante a Aí gente você foi falar com filtrar outro cliente que estava afim de usar, né? Exato, exato. Então, essa relação é muito importante. Então, cara, PM, a dica pra todo mundo aí, olhando pra tela ali, ó, pro pessoal ali, ó, internautas. Cara, fala com o cliente, velho. Não fica só escutando CS. CS vai ajudar, mas falar com o cliente é o melhor caminho. Mas isso cara. daí de fazer CS como filtro é muito bom, porque é realmente isso. A gente chega com a listinha, ó, eu pensei nesses clientes aqui. Alguém tá problemático, alguém tem um ponto focal que você indica, então eu uso bastante isso também. Uma dúvida que me surgiu aqui nas conversas. O time de suporte que você falou hoje fica na sua liderança também ou fica em engenharia? Não, fica em engenharia. Como é que é dividido lá os times de relacionamento com o cliente? Porque aí entra no que ele tava falando de engenharia priorizada. Então... A gente tem um time de vendas, que fica sobre o time, fica na estrutura de vendas, que é revenue. Aí tem o time de solutions, que é o time que faz a integração, que ajuda o cliente a integrar, e tem o time de CS. Quando tem bug, aí já vai para o time de engenharia. Só que o time de CE não responde pro VP de engenharia. Ele é do mesmo estrutura de engenharia, mas ele responde direto para o CEO. Então é um time apartado que não conflita. É agregado, cara. É agregado em engenharia, porque são todos engenheiros, no final das contas, mas eles não respondem, porque daí, cara, se ele responde, é colocar o raposa para cuidar do galinheiro, né? Então, tipo, ele não vai priorizar, ele vai priorizar aquilo que ele quer. Então, é bom não ter áreas separadas, porque daí ganha força na discussão, que é aquele negócio que a gente começou o podcast, né? O conflito que é bom. Então, ele vai colocar ali o time de engenharia, o time de CS, o time de produto e o time de suporte para discutir, cara, que bug a gente prioriza, o que a gente faz primeiro e tudo mais. Então, isso quando tem alguma coisa muito grande. Quando é coisa pequena, ele já pega, prioriza e manda para o bug tracking ali tocar no dia a dia. Mas eu fiquei curioso de saber se você... Acho que a gente acaba indo um pouco pro lado dessa coisa do bug, né? Mas, tipo, você como liderança de CS, assim, você tem visão do roadmap mesmo, de evolução, de coisas novas? Você consegue interferir em termos de expectativas, assim? Sim, com certeza. A gente tem... quais são os momentos de criação de roadmap lá na Belvo, né? Então, a gente tem a estratégia de produto como um todo, aí isso daí é muito mais PM, liderança e tudo mais, pensando em visão de futuro, bem que hoje em dia, né, futuro é 3 meses, né? Se pensar 5 anos, cara, nem empresa grande faz mais isso. E a gente tem, sempre quando vai ter um roadmap, tipo, um mês antes, 15 dias antes de começar o novo quarter, o PM vem e tem as conversas com as lideranças. Então, conversa com o time de CS, o time de vendas, o time de marketing também, que está vendo alguma coisa de mercado, e começa a tentar entender o que o mercado está pedindo, o que os clientes estão pedindo. Depois disso, tem uma apresentação para todas as lideranças, né? Então, o time de managers, que a gente chama lá na empresa, onde o PM apresenta o roadmap. Aí tem discussões ali, tem pontos, o pessoal tira dúvidas e tudo mais, e a partir daquele momento a gente fecha, em teoria, o roadmap daquele quarter. É um roadmap baseado em resultados ou baseado em entregas? Como assim? No sentido de que vocês fecham um roadmap que a gente vai fazer essa funcionalidade A, funcionalidade B, funcionalidade C, ou um roadmap baseado em, a gente quer atingir esse resultado e a gente acredita que esses são bons caminhos. É, resultado. Então, tem os OKRs, inclusive a gente tem OKRs compartilhados, de que produto não consegue atingir sem CS. Exemplo, a gente acabou de lançar um produto novo lá, que a gente chama, é o produto já do Open Finance conectado ao Bacen, aos órgãos regulados, API e tudo mais. O time de produto tem uma meta de atingir um número X de usuários usando esse produto. E como é que se faz o usuário atingir esse produto? Ou você contrata cliente novo, ou você converte cliente da base.
Então a gente está muito relacionado ali, a gente tem até uma reunião específica desse produto para poder alcançar o OKR, que o time de produto cobra o time de CS para poder ajudar eles. O contrário. Que é o contrário, porque fala assim, mano, minha meta é atingir 100 mil usuários usando esse produto. O cara termina o primeiro mês, ele tá com 5 mil, ele tá louco, ele tá fazendo conta na cabeça dele, ele tá prospectando o cliente, tipo, ele tá pensando como que o CS pode ajudar. Em contrapartida, eu tenho a minha meta de atingir tanto de revenue no mês, sei lá, eu tenho que atingir 1 milhão de revenue no quarter. Cara, sem esse produto X que você me prometeu que vai entregar no dia 20, eu não consigo fazer. Cara, vamos acelerar? O que eu preciso fazer? Precisa repriorizar? Vamos sentar, vamos pensar e tudo mais. Então, essas metas conjuntas ajudam muito mais a vocês pararem de brigar e começarem a pensar juntos. Porque se eu tenho a minha meta de trazer receita, a sua meta é fazer uma feature tal, cara, você tem que atingir sua meta. Senão você vai ser mandado embora porque você não está fazendo uma feature. Eu tenho que atingir minha meta, eu tenho que atingir meu revenue. Então, quando elas estão coligadas, elas ajudam um pouco a trabalhar na parceria. Porque, querendo ou não, você tem que fazer junto ali para os dois ganharem dinheiro no final do mês. Todos os lugares que eu tive mais conflito com o CS, eu nunca tive muitos conflitos, na verdade, mas que o CS era mais estressado com a nossa priorização era quando não tinha alinhamento de meta. Exato. Porque aí eles acham que você tá fazendo Mas para mais todas as importante, áreas, né, cara? Porque o que eu interesse acho que no CS é mais pesado por causa do B2B, que é um cliente grande, aí vira um caos, né? E vocês têm exemplos que vocês poderiam falar publicamente que teve um conflito muito grande, se puder falar um pouquinho como foi e como vocês resolveram, acho que seria legal de exemplo. Porque a gente já falou um pouco de tudo aqui, acho que tentar fechar com um exemplo de cada, acho que seria legal. Bom, eu tenho um case bem legal que antes a gente tinha muito costume de fazer ajustes via banco de dados. É um perigo, eu sei, devs não me matem, mas assim, precisa... Quem fazia o PM? Fazia? Não, os desenvolvedores, né? PM, né? Mas vinha demanda de CS, preciso mudar esse cadastro aqui, às vezes dava para fazer na interface, mas para cortar caminho, pedir ali para o desenvolvedor fazer. E aí um dia veio para migrar configurações de uma empresa para outra empresa. Aí o que eu fiz? Eu fui com o meu time técnico, peguei tudo que precisaria ser mudado, e nisso meu CTO já falou, a gente não faz mais ação via banco de dados, porque começou a acontecer coisa, 5 anos depois, um bug estranho que ninguém lembrava que fez um negócio lá, inconsistência de dado, não sei o que lá, então não fazemos mais. E aí, para justificar o meu não ali, eu fui atrás de informações e cheguei com um Wordzinho todo estruturado, falei, olha, vai demorar 9 horas, porque a gente tem que mexer em não sei quantas tabelas, a gente vai mexer nisso, que afeta esse ponto do sistema, então não é só pegar, copiar de um lugar e colar para o outro. O CS olhou aquilo lá e falou, realmente, vou falar para o cliente que não dá. Então, é o que a gente estava falando de transparência e comunicação, no fim das contas, né? A gente, mesmo sendo um assunto técnico, né? A minha resposta foi técnica ali, mas eu expliquei para o CS por que não dava. Então, hoje, eles já pensam 2 vezes antes de pedir alguma ação via banco de dados, né? E, às vezes, a gente fala, isso é oportunidade de virar uma funcionalidade, se ainda não tem. Isso acontece muito em produto novo, né? Quer excluir tal coisa e não dá. Então, vamos transformar em funcionalidade, você vai conseguir fazer via interface. E é curioso você falar isso, porque eu acho que entra até num ponto de confiança. Eu lembrei de situações minhas no passado que eu fazia a mesma coisa, detalhava muito para a pessoa, às vezes até um pouco técnico, para ele ver que, putz, eu investiguei, eu olhei, eu fui atrás. Complexo, né? Entender o risco, né? E aí, às vezes, acontecia isso, o CS fala, putz, não vale a pena. E depois de um tempo, eles já não queriam que eu trouxesse tanta informação, porque eles já confiavam, sabiam que eu tinha olhado. Porque às vezes, se você só chega com não vai dar... não vai dar. Pô, a Letícia é chata, que não quer fazer nada. Nem foi ver, como é que ela sabe? Então, acho que o principal, a chave aqui é você estar construindo confiança, trazendo o maior número de informação para as pessoas. Que no fundo é isso, né? No fundo é sempre a relação, né? A relação e a comunicação. Eu acho que esse é talvez o resumo geral do que a gente está falando, né? Eu acho que até o meu exemplo vai um pouco nessa linha, assim, né? De comunicação e como que você cria confiança com o time de CS. E aí teve uma situação, acho que desses grandes bugs que estavam acontecendo, que era as aulas somem no portal misteriosamente. Putz, isso é um absurdo, né? Como que o professor tá lá e de repente aquela aula sumiu? Cara, eu acho que tem um quê de um processo educativo que, nesse caso, foi uma gambiarra que a gente fez para resolver algo dentro de um prazo que gerou essa externalidade. E para a gente conseguir resolver aquilo de maneira sistêmica e não ser uma gambiarra e lançar o que foi pedido ali de maneira adequada, cara, a gente precisaria de mais tempo. Então, quando aconteceu essa situação e eu fui justificar para o time de CS, eu falei assim, cara, como a gente fez essa escolha, acabou gerando esse problema. Agora, para resolver esse problema, ou eu vou ter que pensar numa outra gambiarra que pode gerar tal e tal ponto, ou a gente volta desde o começo. Faz certo, né? Então, acho que tem um processo educativo aí que acho que é muito valioso e gera essa relação de confiança para outras situações, ou outras priorizações que não cabem dentro do prazo, ou eventualmente para a pessoa entender que aquele bug vai demorar X tempo, né? Eu acho que tem o lance, né, dentro disso, que é bem legal que você falou também,
do contexto, né, e da confiança, né, da premissa, né? A premissa é, cara, tá todo mundo fazendo o seu melhor, tá todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo. Então, pessoas de produto, né, mostrem a visão de produto para o resto da galera, né? Expliquem para onde o produto está indo e etc, né? E aprendam com a galera de CS quais são as dores do cliente para conseguir refinar esse roadmap, essa visão de produto. Mas também, acho que vale a pena um pouco do que a gente estava comentando antes, que é o quanto a gente passa tempo com o CS, né, seja que account, ou atendimento, ou quem for, o suporte, para entender a dor da galera que está ali com o cliente na ponta, sofrendo e apanhando para caramba. Né? E quanto CS, atendimento e suporte, passa tempo com a engenharia para ver como é que é, né, cavar lá no código, encontrar o bug, etc. Então, acho que essa troca, esse contexto é muito rico, porque ajuda a construir as relações de uma forma melhor, né? Assumindo que está todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo. Eu acho que essa é a premissa fundamental. Exato. E até tem um case bem recente que aconteceu esses dias agora lá na empresa sobre essa questão de comunicação, como ela é fundamental, né? Eu poderia trazer cases mais teóricos aqui, algumas discussões de tese de doutorado, como, por exemplo, por que PM trabalha com Agile e o nosso cliente é cascata, mas isso daqui vai ficar para um outro podcast. Mas é isso aí. O tema vai ser esse, mas né? Mas essa frase é muito boa, hein? Essa frase é muito boa. Porque vai ser só esse tema aí, eu já estou há 10 anos trabalhando com CS, não tenho a resposta ainda, então quando eu chegar no meu doutorado aí, quem sabe eu aprendo. Mas eu quero trazer uma coisa que é mais simples, mas que tem um impacto gigantesco, né? A gente, quando, pela pressa do dia a dia, até pela vontade de fazer as coisas rápido, né, no fundo, a gente está cada vez mais apressado. O cliente abria um bug ou um product request, alguma coisa, e a gente de CS espera uma resposta do time de engenharia ou do time de produto, e a resposta era super curta. Estamos investigando, foi resolvido. Não, mas, e o cliente, ele quer ser cuidado, todo mundo quer informação. A gente está falando de pessoas. Pessoas, elas querem ver que você está dando atenção para ela, que você está cuidando e tudo mais. E quando vinha esse tipo de informação, a gente ficava doido. O que a gente começou a fazer? A gente começou a dar bypass. Ninguém lia mais ticket, ninguém lia mais nada e perguntava direto para o dev, direto para o PM. Isso começou a virar uma bola de neve gigantesca dentro da empresa, porque a gente tinha um monte de sistema, a gente tem Gira, Zendesk, o Escambau, e ninguém estava usando. Estava usando só os times técnicos ali para trocar informação sobre ticket, só que o time de CS, ao invés de consultar aquilo, parou. Começou a pingar dev direto. O dev ficou louco, porque no mesmo dia, 3, 4 pessoas de CS perguntando para ele o que está acontecendo com bugs diferentes. Tá vendo? Porque não dá para deixar dev filtrando. Calma. O caminho vai chegar. A resposta está aqui. Então, o que a gente começou? Aí sentou o time de produto, o time de engenharia e o time de CS, falou, cara, o que a gente vai fazer? Cara, vamos melhorar a comunicação com os canais que a gente tem. Então, a partir de agora, o dev, ele não vai lá e falar assim, foi resolvido, eu estou investigando. Ele começa a passar mais detalhes. Cara, eu investiguei tal coisa, não funcionou. Vou para esse caminho. Então, ele está dando mais qualidade ali no dado, ali no Gira. A partir disso, o CS vai lá, consegue ver, fala, cara, ele já fez isso, ele vai passar para o cliente vai entender. Cara, a gente já tentou investigar tal caminho, não funcionou, a gente está nesse caminho. Ele encontra a solução, ele fala assim, encontrei a solução, ele fala, a solução é tal. Aí a gente vai lá para o cliente e fala, a solução é tal. Com isso, todo mundo começou a voltar a usar os caminhos que a empresa criou para isso. Lógico, ainda gera alguns bypass, ainda assim, a gente é desesperado. Se você pegar um CS passivo tranquilo, não é CS. Tem que ser um cara desesperado, acelerado. Tipo, um cara que, ele já acorda. O mundo tá acabando, fudeu. Se o cara não tiver assim, cara, manda embora. Não é um bom CS. Não é um bom CS. Então, acontece às vezes, mas agora pelo menos a gente tem um direcionamento. Antes era um pandemônio, velho. Era um pandemônio gigantesco. Cara de engenharia reclamando que o CS não para de falar com ele, não consegue trabalhar, e por isso que ele não entrega. Aí começa aquelas discussões de performance, né? Por que você não tá entregando? Porque fulano tá falando comigo já todo. Não, CS, por que não tá resolvendo? Porque o cara de engenharia só tá conversando, o cara não tá trabalhando. Aí começa todo o caos, mas isso já tá amenizado, não vou dizer que tá 100%, não tem como, todo mundo aqui trabalha em startup, né? Ninguém trabalha numa empresa de 100 anos aqui, que é aquele negócio engessado, mas isso melhorou bastante, porque a gente começou a se comunicar melhor nos caminhos. Tá sem... Não, resolvido não tá, né? Mas pelo menos eles têm tempo, né? Eu mandei um e-mail há 5 dias para responder. Pegando esse gancho dele, uma coisa que a gente tá fazendo lá no Scala que tem funcionado é sempre falar em canais públicos, para evitar isso. 5 pessoas vêm me falar a mesma coisa. Pô, fala lá no canal do cliente, todo mundo vai ver, todo mundo vai saber a resposta. Não precisa... E fica buscável. Exato. Então, já é uma espécie de documentação. Exato. Né? E aí é diferente. 5 pessoas vieram falar comigo da mesma coisa. Quando 2 já vêm, eu já marco no canal e falo, respondendo fulano, ciclano, vamos manter aqui.
Eu sou papagaio. Na PM3 nós somos pequenos, somos 30 e poucas pessoas e já dá problema de informação. Tem gente, eu não sabia. Canal. E a gente tá junto com a Lura. E aí tem integrações. Não, galera, vai pro canal. Tudo Tem público, canal pra tudo. exato. Porque senão realmente a informação se perde fácil demais. Gente, queria super agradecer vocês, foi riquíssimo. Agradecer o Thiago que trouxe verdades aqui do CS. Como é que é a frase? A frase é? O PM... O PM trabalha com Agile, mas o cliente é cascata. Certo? Perfeito. É o próximo A podcast. gente não tem nem resposta pra isso também, mas é verdade. Agradecer a Letícia também, que inclusive é embaixadora da PM3, né? Participa ali da nossa comunidade, está envolvido com várias coisas. O Vitor também está envolvido, ajudando muita gente, junto com a Letícia e mais uma galera ali no nosso grupo de embaixadores. Então, muito legal ter vocês. E Paulo, mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu, pessoal. Gente. Muito bom. Tchau. E último recado, assine o nosso canal no YouTube para receber mais episódios como esse. A gente também já lançou recentemente um podcast chamado Barra Alta, no qual a gente conversa sobre outros assuntos, negócios digitais, a gente fala ali sobre vários outros temas vai muito além de produto. Na verdade, o que a gente menos fala ali é produto. Então assina o canal para você ser notificado e, enfim, ouvir mais episódios como esse. Deixa o like e se você conhece um CS, um PM que trabalha com CS, compartilha esse episódio também. Até o próximo. Até mais. Tchau.